O misterioso caso do desaparecimento de 3 faroleiros ocorrido em 1900, em uma pequena ilha da Escócia, deixou lacunas vazias e teorias conspiratórias que são debatidas até hoje. Abdução alienígena, serpentes marinhas gigantes, loucura coletiva, ondas imensas. Como esses homens sumiram sem deixar vestígios? Ninguém sabe. Iremos ver os detalhes de toda essa intrigante história aqui, no Curioso Sobrenatural, mas antes, deixa o like e se inscreve no canal para que continuemos trazendo conteúdos como esse. E agora, vamos ao vídeo. As Ilhas Flana são um pequeno grupo de ilhas situadas a oeste da Escócia. Um trecho considerado muito traiçoeiro para os navegadores, especialmente quando as tormentas deixavam o mar agitado e nevoeiros comprometiam a visibilidade. Várias embarcações acabaram perdendo seu referencial e se chocando com as rochas ou com a costa acidentada. Para auxiliar as embarcações, foi construído um farol em 1899. Um ano depois de sua construção, foi necessário contratar pessoas para trabalhar, mas era muito difícil quem aceitasse passar a noite na ilha, pois, segundo as lendas, o local era repleto de casos estranhos e assustadores de histórias sobrenaturais que envolviam desde fantasmas até luzes estranhas vistas no céu. Mesmo assim, surgiram 3 corajosos homens, os quais resolveram aceitar o emprego de zelar pelo farol de 23 metros de altura. Eles eram Thomas Marshall, James Ducat e Donald MacArthur. A tarefa era relativamente simples, eles só precisavam manter o farol funcionando para que os navios se orientassem e não se aproximassem muito das rochas para não naufragar. A cada 2 semanas havia uma troca e eles seriam substituídos por outra equipe. Em 7 de dezembro de 1900, James Ducat chegava ao local para 14 dias de trabalho, juntamente com ele, Donald MacArthur e Thomas Marshall, o segundo assistente que completava o trio. Durante os dias que se seguiram, a ilha ficou obscurecida por uma densa neblina, até então nada fora do normal, pois ela era frequentemente encoberta por fortes nevoeiros. Na semana seguinte, como era a prática padrão, o farol foi mantido sob a observação periódica da Terra. Um telescópio era apontado da costa para a ilha em intervalos regulares. Em caso da emergência, os zeladores do farol poderiam içar uma bandeira apropriada e o auxílio seria imediatamente enviado a eles via barco. Durante 2 semanas, o farol foi envolvido por uma névoa pesada, não seria visível da base de observação da marinha na costa pelo menos até o dia 29 de dezembro. A luz estava visível no dia 7 de dezembro, mas foi obscurecida pelo mau tempo nas seguintes 4 noites seguintes. Ela foi vista outra vez somente no dia 12. Após aquele dia, não se viu mais nada. Todo o mistério se iniciaria a partir do dia 15 de dezembro, quando um navio passava próximo à ilha e seus tripulantes, observando o farol, perceberam que a luz estava apagada e aparentemente não havia ninguém no local. Quando eles chegaram no porto, o comandante relatou o ocorrido aos dirigentes do farol, que decidiram enviar imediatamente um navio com um faroleiro bastante experiente, chamado Joseph Moore, para verificar. Mais tarde, a embarcação de auxílio se dirigiu à ilha e tentou aproximar-se, mas não conseguiu devido ao mau tempo. As ondas e o vento estavam tão fortes que a equipe de resgate teve que adiar até 5 dias depois. Com o tempo melhor e o mar mais calmo, o navio de resgate conseguiu aportar próximo à ilha, e como era de praxe, o grupo de funcionários do farol deveria recepcioná-los, mas, naquele dia, isso não aconteceu. O capitão do navio, ao chegar, notou logo de cara algo estranho. Todos os suprimentos estavam do lado de fora, quando deveriam estar dentro do farol. Não havia uma bandeira hasteada no mastro para receber o barco de socorro. Então, um sinalizador foi disparado, mas ninguém na ilha respondeu. O capitão dá ordens para soar a sirene, a fim de alguma comunicação com os 3 faroleiros, mas não houve nenhuma resposta. Sendo assim,
Eles viram que teriam de entrar na ilha sem a ajuda deles. Isso tornaria muito mais difícil o trabalho, pois era uma área de maré agitada. Mesmo assim, Joseph Moore, o faroleiro experiente, decide pegar um barco e rema até o farol. Escala uma parte da rocha até chegar na corda que era usada para auxiliar na subida pela encosta da ilha. Quando chegou ao farol, ele encontrou a porta trancada, então arrombou com certa dificuldade, pois havia uma barricada na entrada que provavelmente estaria ali para impedir o acesso de alguém, ou de alguma coisa. Depois de uma breve busca, constatou que o lugar estava completamente deserto, provavelmente há semanas. Não havia nenhum sinal dos homens que deveriam estar ali. Algumas coisas chamaram sua atenção, como o fato de o relógio na parede estar parado às 2 horas. Não havia nenhum fogo na lareira e todas as camas estavam vazias e arrumadas. Na cozinha, uma refeição tinha sido preparada, e estava sob a mesa, intacta. No chão, uma cadeira virada como se alguém tivesse saído às pressas. 2 das 3 capas de chuva não estavam lá. Isso o intrigou. Afinal de contas, por que um dos homens teria saído sem seu casaco? Por que os 3 teriam saído juntos quando as regras o proibiram? Algo incomum deve tê-los atraído. Mas, o que seria? Ele então retornou ao navio e contou ao capitão o que viu e que os homens haviam desaparecidos. O capitão ordena que ele volte com mais 2 marinheiros, e façam uma busca completa na ilha. Mas isso seria em vão, pois o grupo parecia ter sumido no ar como mágica, sem deixar pistas. O capitão, preocupado, emite um telegrama à Secretaria dos Comissários do Norte do Farol, a sede do conselho responsável pelos faróis, informando o desaparecimento dos funcionários, e antes de voltar, deixa alguns marinheiros na ilha tomando de conta do farol. Alguns dias depois, uma investigação oficial foi realizada pelo superintendente Robert Muriado, o mesmo que recrutou e conhecia os 3 faroleiros desaparecidos. Ele partiu para a ilha para investigar todo esse mistério. Sua investigação no farol não encontrou nada além do que Moore já havia relatado ao capitão do navio. Exceto por algumas coisas um tanto estranhas, como corrimões de ferro dobrados, a ferrovia de aço ao lado do caminho arrancada do concreto e a grama de um penhasco de 61 metros de altura arrancada do topo. Ninguém sabe como isso aconteceu. Alguns acham que uma gigantesca onda causou isso, ou então, algo de extrema força o fez. Também foi encontrado um diário de bordo que estava intacto, com dados detalhados dos procedimentos e relatórios de cada dia. Ao que puderam observar, tudo correu bem no farol até a tarde de 15 de dezembro. O chefe da zeladoria do farol havia também esboçado parte do relatório dos dias 14 e 15 em um rascunho, o que era muito usual entre os funcionários do farol, sendo que as informações mais tarde sempre eram transferidas para o diário oficial. Pelos registros, houve uma tempestade no dia 14, mas que na manhã seguinte já havia perdido a força. Não havia nenhuma indicação de nenhum problema adicional. Então, uma grande dúvida permaneceu: por que a porta de entrada estava trancada? Do que estariam fugindo? Muriado também encontrou várias cordas jogadas na plataforma de desembarque e em algumas rochas. A notícia rapidamente se espalhou e a tragédia apareceu no Iglan News com a manchete: Desastre nas Ilhas Flana, mais um mistério sem solução. Os jornais foram rápidos em conectar o estranho acontecimento a 2 tragédias que haviam ocorrido recentemente. Em abril, um vigia havia escorregado nas escadas perto da casa de barcos e sofreu uma queda em que quebrou o pescoço. Em agosto, um barco a remos que se aproximava da ilha e virou com 4 homens, que se afogaram nas águas geladas. Aquela tragédia era ainda mais bizarra, sobretudo porque ninguém sabia o que realmente havia acontecido. Especulou-se que um dos homens, James Duca, em sua última visita à costa, pouco menos de um mês antes do desaparecimento, havia reclamado de seu trabalho. Ele resmungou que não gostava de ficar na ilha e afirmava que o lugar não era bom para seus nervos. Para muitos, ele havia tido uma espécie de premonição sobre o que estava para acontecer.
Ducat havia enviado um pedido a Robert Moriarty, supervisor de faróis, para ser transferido para outra função. Moriarty insistiu entretanto para que o empregado continuasse na função, ao menos até o próximo ano, até um substituto seria providenciado. Para um vigia de farol, a vida tende a ser solitária e pacífica, mas para a equipe na ilha de Flan as coisas nunca foram muito tranquilas. Para sobreviver eles tinham que lidar com um clima constantemente furioso, tempestades de vento cortante e o frio absoluto eram seus companheiros habituais. Eles precisavam também realizar diariamente o mesmo trabalho maçante e repetitivo. Além disso, o espaço comum que habitavam era pequeno e confinado. Os indícios apontavam que uma última pessoa havia ficado na casa e que havia se refugiado na cozinha depois de trancar as portas e dispor barricadas. Por que ele teria se escondido nesse lugar e o que ele queria manter do lado de fora? No caderno de anotações de Ducat, a última informação é do dia 15 de dezembro e não há nada de estranho. A leitura da velocidade do vento e temperatura foram realizadas como manda o manual. Ele comenta que a luz foi apagada às 9 da manhã do dia 15 pois havia luz suficiente para navegação. Algumas teorias surgiram para tentar explicar o desaparecimento dos faroleiros, pois como as investigações oficiais não apontavam nenhuma resposta, essas supostas teorias tentavam solucionar o misterioso desaparecimento dos 3 guardas ingleses que nunca mais foram vistos sumindo sem deixar vestígios. Até hoje, há inúmeras teorias que vão desde ondas gigantes, loucura suicida coletiva, abdução alienígena, fantasmas até monstros marinhos como possíveis causas. Loucura suicida. Segundo alguns, um dos 3 vigias teria ficado louco e assassinado os outros 2 enquanto estes dormiam. Ele teria arrastado os corpos até o mar e os amarrado a pedras para que afundassem. Depois, descontrolado e arrependido de seu ato, o assassino teria saltado para as águas revoltas onde também morreu. Alguns chegam a dizer que houve algum tipo de luta na qual a porta foi trancada e barrada. Suspeitas a respeito de Donald MacArthur foram levantadas, e alguns chegaram a dizer que ele tinha problemas mentais e que havia passado alguns anos sob a tutela de um manicômio, porém, nada disso foi comprovado. Discos voadores. Há rumores estranhos que mencionam abdução alienígenas, pois a ilha tem histórico de aparecimento de estranhas luzes no céu. Algumas pessoas que estiveram lá relatam o aparecimento dessas luzes, o que leva muitos a acreditarem que possam ser discos voadores. Onda gigante. Não foi descartado a hipótese de uma super onda gigante medindo mais de 30 metros, possa ter pego eles de surpresa, e todos terem sido arrastados para o mar. Mas para causar esse tipo de onda, o mar teria que estar muito agitado em meio a uma forte tempestade, e se tratando de homens experientes como eram, os 3 não iriam sair de uma única vez para fora. Eles não cometeriam um erro grosseiro de abandonar o farol durante uma tempestade com ondas fortes a ponto de varrer a ilha. Historicamente, as Ilhas Flan sempre foram famosas por superstições. Além disso, o acesso à ilha é bastante difícil em função das rochas e encostas pontiagudas. O curioso é que não há terra nas proximidades, e nem a possibilidade de se esconder. Então, como 3 homens desaparecem da única construção nesta ilha distante? Esse é um mistério que talvez jamais será solucionado. O que restou sobre o caso foram inúmeras teorias, além do relato de outros faroleiros que trabalharam no local nos anos posteriores, que alegaram ouvir vozes gritando os nomes dos 3 faroleiros desaparecidos. Seja como for, mais de 70 anos se passaram sem mais nenhum incidente, até que em 1971, o farol foi modernizado e automatizado, dispensando a necessidade de vigias permanentes na ilha. Hoje, o solitário farol continua a lançar sua luz sobre o oceano, e recusando-se a revelar seus mistérios.